Olá, muito boa tarde. O mês de agosto à porta e a expectativa para momentos de descanso, de encontros de verão, apesar de todos os constrangimentos. Também por isso queremos começar este programa com propostas de leitura ou de visita para depois propormos a análise a textos bíblicos que são lidos nas missas deste domingo. É para isso o nosso convidado Frei José Nunes, dominicano, professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Muito boa tarde. Obrigado por estar connosco para olharmos de facto textos da Bíblia, mas antes, Frei José Nunes, pedia-lhe, e sobretudo para deixar esse desafio a quem nos vê e ouve, tempo de férias pode ser um tempo para visitar que lugar? Para si, não é? Sim, eu vou dizer dois lugares que têm um bocado a ver com a minha vida. Um com a minha juventude, que é Sesimbra. Na adolescência e na juventude eu passava lá as férias. E realmente é um lugar aprazível, maravilhoso. Praia, também tem uma dimensão cultural, tem a questão gastronómica, e é de uma beleza realmente maravilhosa. É um bom local para se visitar. E o outro, também ligado a mim, é porque eu desde há bastantes anos que costumo ir sempre passar no verão uma semana a Elvas. E também tem uma dimensão cultural muito grande, a religiosa também, o Santuário da Senhora da Piedade, ou as muralhas brutais, não é? Quer dizer, da cidade de Elvas, que têm a ver com as guerras da restauração, quer dizer, depois da independência face à Espanha, ainda houve ali uns 20 anos de guerras, então ali tem umas muralhas, uma coisa absolutamente brutal. E creio que têm sido valorizadas também, todo esse património tem sido progressivamente valorizado nos últimos anos. E depois ali à volta, claro, quer dizer, gente, Campo Maior, Vila Viçosa, Estremoz, Borba, enfim, pronto, são dois locais, olha, um no mar, outro no interior, litoral e interior, campo, cidade, enfim, praia. Se calhar o que era importante nesta altura era nós, independentemente do sítio, do local em si concreto, aproveitarmos realmente para ajudar o nosso turismo, ajudar o nosso Portugal a reerguer-se com visitas cá dentro, não é? Como é que é? Havia uma frase, como é que era? Faça férias cá dentro. Vá para fora cá dentro. Vá para fora cá dentro. Sim, sem dúvida nenhuma que é um setor a recuperar e a retomar a atividade que estava em grande desenvolvimento. Acredito que, e aliás, como disse a respeito de Sesimbra, por exemplo, que o visitar os locais é o visitar também momentos da história, visitar pessoas que fazem parte do seu percurso, não é? Isso, exatamente. Olha, ainda agora, por exemplo, pronto, amigos, família, pessoas que ainda lá têm casas, às vezes até coisas curiosíssimas. Ainda o ano passado, por exemplo, celebrei um casamento, ou presidi a celebração do casamento, não fui eu que casei. E os ministros do casamento são os noivos, não é? Não é o padre. E então, coisa curiosa, no fim da celebração veio uma pessoa, um bocado mais nova que eu, dizer-me, é o Frei José Nunes, sou. Então não se lembra de mim, passávamos as férias em Sesimbra, passámos 2 ou 3 anos já na minha parte final, mas já não... Eu sou tio da noiva. Eu sei, de maneira que isto o mundo é pequeno, a gente está sempre a encontrar pessoas realmente. Enfim. Bem. Uma aldeia global, não é? Uma aldeia global. Esta que habitamos. E se tempo de férias é também tempo de leitura para si? É. E em geral até levo um ou dois livros mais tipo romance. Houve alturas em que era mais assim um policial. Eu gosto muito do género policial. Mas ultimamente não, literatura portuguesa, romances que acabam de sair. E eu, de qualquer maneira, assim como sugestão de livro, até por causa dos tempos que a gente anda a viver, de muito prolongamento da pandemia, entre aspas, que chatice, já estamos fartos disto, não é? Já quase há 2 anos, parecia que era uma coisa que não tinha importância, ou então que se resolvia depressa. E então eu lembrei-me de um livro que portanto, não é um best-seller de agora, foi aqui há talvez meia dúzia de anos, não sei, de um teólogo eslovaco, ou da República Checa, o Tomás Alik, desde há uns anos que anda muito na berra. E ele escreveu um livro que é Paciência com Deus. E então há aqui neste livro, eu acho que é um livro muito interessante,
bem escrito e com uma ideia original. É de que nós, em geral, associamos a paciência na nossa relação com os outros. É algo a que somos desafiados na nossa relação com os outros. Ter paciência com as pessoas que precisam de ser escutadas. Até era uma obra de misericórdia. Ter paciência com as pessoas molestas, quer dizer, com as pessoas chatas, quer dizer, as pessoas aborrecidas. Quer dizer, ter paciência é uma obra de misericórdia, porque as pessoas precisam de ser ouvidas, precisam de ser acompanhadas. Bom, portanto, não ficar exasperados, ter paciência. Mas a verdade é que há outras duas dimensões da paciência que nós não falamos tanto. Uma delas é a paciência connosco mesmos. O Thomas Halick não fala bem disso, fala depois da paciência com Deus. Mas a paciência connosco mesmo, neste sentido, quer dizer, nós também temos que aceitar como somos e ser pacientes como somos. Nós não somos quem muitas vezes gostaríamos de ser. Aceitar as nossas qualidades, mas também as nossas limitações e ter paciência connosco mesmos, quer dizer, não nos exasperarmos connosco mesmos. Também a paciência é sempre um fruto e um dom do Espírito Santo. Também se vê esse nível. E o Thomas Halick fala de que é preciso paciência com Deus. O que é que isto quererá dizer? Não está em causa também exasperarmos ou não com Deus, não é? Pois, bem, tem a ver com isso. Tem a ver com isso. É que e ele usa muito esta expressão, diante dos momentos, situações ou fases mais obscuras das nossas vidas, quando há um problema, quando há uma doença, quando há uma crise económica, quando há uma crise pandémica, atinja ela social coletivamente ou mais pessoal individualmente, nós muitas vezes reclamamos com Deus, exasperamos com Deus. Então tu não ouves, então tu não vês, então tu não salvas, então tu não curas. E então nós somos desafiados a ter paciência com Deus. Demos o tempo a Deus. Isso tem muito a ver com a confiança. Ele fala muito. Ter paciência com Deus é possível pela fé, pela esperança e pelo amor. Só quem ama Deus é capaz de lhe dar o tempo também de Ele se revelar como Ele quer. Mas quem confia em Deus, quem tem fé e quem tem esperança em Deus, tem paciência com Deus. Aceita que Deus tem os seus timings. Aceita que Deus, embora nós muitas vezes não o compreendamos, no fundo, vamos lá ver. Então isto não é o que se passou com Jesus. É a mesma coisa com o Filho de Deus, não é? Por excelência, não é? Todos nós somos filhos, uns mais por adoção, outros. Bom, e Jesus também disse, Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Faça-se como tu entendes, faça-se a tua vontade. Quer dizer, e nestes tempos de pandemia eu acho que é mesmo importante a gente também ter a pandemia associada a desempregos, a doenças, a complicações, a problemas económicos, enfim. Em causa não está uma resignação passiva. Não é resignação. É aceitar. Lutamos e o que Deus mais quer é a nossa felicidade. E, portanto, será numa pandemia, nós somos desafiados a resistir, a ter uma atitude proativa do ponto de vista sanitário, dos cuidados a ter, higiênicos, etc., de buscar cientificamente a vacina e a melhor vacina, de não ter atitudes negacionistas, de não querer ligar a nada e não querer ser vacinado. Nós temos uma grande responsabilidade. Contudo, há ali um limiar onde nós já não conseguimos, muitas vezes, resolver tudo, não é? E aí é que, diante da obscuridade, lá está, nessas fases, nesses momentos, nessas situações de maior obscuridade, fazer confiança em Deus, ter paciência com Deus. Fica essa proposta de leitura também e de atitude, não é? Sim. A manter nestes tempos, até porque em tempo de férias muitas vezes enfim, há o alargar de horizontes, o querer ir mais longe e se calhar vai ser preciso ter paciência este ano. Muita. Vai ser preciso ter paciência. Pois é.
Acredito também que, a partir dos textos da Bíblia que se escutam nas Eucaristias deste domingo, outras mensagens aí podemos encontrar e vamos desde já Muito analisar bem. o Evangelho, começando por escutar o texto que vai ser lido nas missas deste domingo. Naquele tempo, quando a multidão viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam à beira do lago, subiram todos para as barcas e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Disseram-lhe então: Que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: A obra de Deus consiste em acreditar naquele que ele enviou. Disseram-lhe eles: Que milagres fazes tu para que nós vejamos e acreditemos em ti? Que obra realizas? No deserto, os nossos pais comeram o maná, conforme está escrito. Deu-lhes a comer um pão que veio do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. Meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão de Deus é o que desce do céu para dar a vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus respondeu-lhes: Eu sou o pão da vida. Quem vem em mim nunca mais terá fome. Quem acredita em mim nunca mais terá sede. Já não nos podemos, e até ligando com a paciência com Deus que falávamos há pouco, há aqui um bocadinho este reclamar de Deus, a presença, a intervenção. Pois. E lá está. Sim, olha, é verdade, nem tinha pensado nisso. E, no fundo, com razão e sem razão, quer dizer. Porque quando nós estamos atrapalhados, quando estamos com problemas, realmente falta-nos a paciência, não é? E reclamamos. E até reclamamos com Deus. Não é? Mas a verdade é que nós nem teríamos muito motivo para isso. Que é o caso que se passa aqui. Porque se nós fôssemos a ser pessoas justas, honestas, vendo bem as coisas, pensando bem as coisas, com alguma objetividade e distanciamento, nós, os cristãos, pelo menos, nós que temos fé, reconheceríamos que Deus não nos abandona, que Deus não nos abandonou na vida e que Deus está presente e que, portanto, nele podemos confiar. Não haveria muita razão para essa reivindicação. Seria injusta. Que é o que acontece neste Evangelho. Porque aquelas pessoas que reclamam com Jesus, eu vou usar uma expressão que eu uso muitas vezes, são bandidos. É gente mal intencionada, quer dizer, é gente que está ali. Dizem assim: mas que milagre é que tu fazes para que a gente acredite em ti? Então não estavam fartos de ver milagres, caramba. Portanto, no fundo o que eles queriam era provocar Jesus, era outra coisa. E no fundo queriam, talvez, o grande milagre, entre aspas, que era de Jesus ser o chefe político deles. Que, aliás, é exatamente o que aparece, não neste texto, mas neste capítulo, imediatamente ligado a este texto. Este é o capítulo 6 de São João, do Evangelho de São João, que é o famoso capítulo onde Jesus faz uma multiplicação de pães e onde depois as pessoas o querem fazer rei, e Jesus, quando percebe que o querem fazer rei, afasta-se. E depois as pessoas têm toda esta discursata, digamos assim, de reivindicação, mas afinal, porque é que não fazes mais milagres? E Jesus diz-lhes: bom, vocês procuram por causa do pão que eu vos dei, o pão material, querem coisas materiais, mas eu sou de outra maneira, eu não sou rei, no fundo, à maneira deste mundo. Vocês querem me fazer rei, mas eu não sou. E então, a partir daí, Jesus depois faz o grande discurso do pão da vida, que começa aqui, nesta passagem, mas é muito mais longo, não é? Portanto, nós, no fundo, lá está, e voltando à questão inicial que o Paulo falava, nós, se formos a ver bem, nós cristãos, pessoas com fé e com algum realismo e algum distanciamento crítico, digamos assim, nós havemos de confessar que Deus não nos abandona, que Deus dá-nos sempre um alimento. Deus dá-nos muitos alimentos. O pão da vida, evidentemente, está muito relacionado com a Eucaristia, com a comunhão, não é? Mas o Papa Paulo VI, São Paulo VI, não é? Disse uma coisa, escreveu uma coisa muito bonita,
acerca da Eucaristia, como, sei lá, o Papa João Paulo II depois também escreveu um texto grande sobre a Eucaristia, e agora o Papa Francisco também, na Evangelii Gaudium, disse coisas maravilhosas sobre a Eucaristia. Mas o Papa Paulo VI disse sobre a Eucaristia é lugar ou espaço da presença real de Jesus. Nós dizemos que na comunhão, na hóstia, está a presença real. Não é? Mas a Eucaristia é a presença real por excelência, não por exclusão. Quer dizer, Deus tem uma presença real, realíssima nas nossas vidas e na história do mundo e na história dos homens. É preciso ter olhos para o reconhecer, não é? E, portanto, Deus alimenta-nos de muita maneira, e nós precisamos realmente desse alimento. É o que o Papa Francisco dizia na Evangelii Gaudium. A Eucaristia não é um prémio para os bem comportados, é um alimento para os necessitados. Quer dizer, portanto, e todos nós somos necessitados, nós precisamos do alimento de Deus para ter alegria, para ser felizes e para vivermos em bondade para com os outros, não é? Em todo caso, e se calhar numa abordagem primeira e mais racional que possamos fazer à realidade que habitamos, àquilo que somos, nós aqui temos uma promessa de um pão que nunca mais dará fome, sem percebermos bem o que é isso, né? Já o disse, que está relacionado com a Eucaristia, mas a que é que se refere este alimento que o texto alude? É tal e qual como Jesus diz no fim, quem vem em mim nunca mais terá fome. Ou seja, o alimento que não nos deixa mais ter fome nem sede é Jesus. Quer dizer, Jesus, ou como se diz noutra parte do Evangelho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se eu me ligo a Jesus, eu tenho aí um alimento para a minha vida. Eu ganho sentido para a minha vida. Eu tenho ali algo que não se esgota. Quer dizer, é um poço sem fundo, digamos assim. E, portanto, agora passa por muito tipo de alimentação. Quer dizer, é a alimentação da Eucaristia, claro, mas, no fundo, é a alimentação de todos os frutos e dons do Espírito Santo que Deus nos dá. O Espírito Santo é Deus. E em nós, dizemos que tem 7 dons, aprendemos isso para o Crisma, não é? E São Paulo fala de 9 frutos do Espírito Santo, na Carta aos Gálatas. É tudo. Deus e tudo é isso está relacionado com dimensões do nosso dia-a-dia. Claro, claro. Quais são os frutos do Espírito Santo? Amor, em primeiro lugar. Alegria, em segundo lugar. Paz, em terceiro lugar. Paciência. Bom, portanto, claro, Deus alimenta-nos, Deus está em nós, Deus é um alimento que vive dentro de nós, que nos sacia. Para quê? Para termos alegria, para termos bondade, benignidade. Eu costumo dizer muito, sobretudo quando ando nos colégios com malta mais nova, com crianças, adolescentes, jovens, Deus de nós só quer 2 coisas. Mais nada. Primeiro, que a gente tenha alegria. Essa é a primeira coisa. E a segunda, que a gente se ame uns aos outros, que a gente seja amigos uns dos outros, que a gente seja bom. E as coisas estão ligadas. Porque na medida em que nós vivemos na amizade, teremos muito mais alegria. E passamos à análise ao texto da primeira leitura. Está bem. Do livro do Êxodo. Há também aqui a mesma dimensão de promessa de fome e depois de promessa de alimento, não é? Claro, promessa de alimento é uma promessa realmente feita a Abraão, não é? Neste caso, desculpe, perdão, não é a Abraão, é a Moisés e a Arão. A promessa de que terão uma terra onde correrá um grande alimento, leite e mel, será a terra prometida, não é? Mas aqui eu gostava de sublinhar um outro aspecto, quer dizer, lá está, na mesma, a dúvida das pessoas acerca daquilo que Deus lhes pode dar. Isso também, de facto, aparecia no Evangelho. Aqui as pessoas começam a duvidar, depois de terem saído da escravidão do Egito, até chegarem à terra prometida, passam aquele tempo de provação no deserto, muito difícil. Deixam de ter alimentos, fomes, passam fomes, aparecem doenças, aparecem serpentes, aparece o desânimo, aparece o calor, aparece a falta de água. Bem, então as pessoas começam a reclamar com Deus e com os enviados de Deus, os chefes do povo, Moisés, não é? Bem, e parece que querem voltar para trás. Aí é que está a coisa. Não é? Voltar para trás. Ao menos no Egito tínhamos carne, tínhamos cebola. Enfim, já estão a esquecer que eram escravos, que tinham trabalhos duros, muitas vezes, não é? Querer voltar para trás diante de uma dificuldade. Esta tentação do querer voltar para trás é tremenda, quer dizer,
E é uma coisa que se viu, até nos Gênesis, por isso é que eu há bocado me fugiu a boca para o Abraão, porque o que é que aconteceu à mulher de Lot, quando Lot e o Abraão depois se separaram, enfim, a mulher de Lot olhou para trás, ao olhar para trás ficou numa estátua de sal. Quer dizer, é sempre a mesma mensagem. Não olhemos para trás, olhemos para a frente. Deus está connosco, Deus é o nosso guia, Deus vai à nossa frente e dar-nos-á a terra prometida. É possível um mundo novo, é possível construir um mundo novo, é possível um mundo de justiça, de paz, que agrada a Deus e ao ser humano. Isso é possível, não olhemos para trás. E hoje, vamos lá ver, tanta gente a reclamar com a situação que vive, não é? E em Portugal e na Europa, e depois aparecem, mesmo na política, não é? Os populistas. Porque está tudo mal. Antes é que era bom. Quer dizer, é o querer voltar para trás. É o não querer realmente avançar, sabendo que Deus nos vai ajudar a construir algo de novo e nos vai dar algo de novo e de muito bom, não é? Portanto, esperança para a vida e compromisso. E essa é também a mensagem que passa na segunda leitura, carta aos Efésios, revestivos do homem novo. É, exatamente. Aí já São Paulo não está a falar propriamente em termos tão coletivos, mas mais individuais, pessoais. No fundo, ele está a falar para aquilo que era a realidade dos catecúmenos. Pessoas adultas que tinham que deixar a sua vida anterior quando se faziam cristãs. Convertiam-se e eram batizadas. Então tinham que deixar os hábitos antigos. Imoralidades, roubos, bebedeiras, essas coisas todas, não é? Magias. Ora, lá está, individualmente, uma pessoa que é batizada, o Paulo, eu, qualquer pessoa, não é? Somos desafiados realmente a não olhar para trás. Temos que cortar com tudo que para trás não está tão bem. E avançar, cheios de confiança, sabendo que Deus está connosco. Olha, é como quando a gente começa uma nova etapa na vida e ou vai ter uma coisa importante e se quer confessar. Por exemplo, os noivos antes do casamento confessam-se, que é para tudo o que está para trás, pronto, fica varrido. Agora começa-se uma etapa nova, não é? Ou então uma pessoa que vai ser operada, vai ter uma intervenção cirúrgica, vai-se confessar, que é para depois da operação ficar... Não é só para correr tudo bem, é para recomeçar uma vida nova. Pois, uma atitude, de facto, de renovação e esperança. De renovação, de esperança, sabendo que Deus está connosco, não nos abandona. Muito bem, Frei Januso, obrigado por essas mensagens aqui deixadas com o mês de agosto no horizonte, mês de férias. Sim. Também. Muito obrigado e boas férias, se for o caso também para si. Muito obrigado, igualmente. Mais logo siga a nossa edição na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Desejo uma boa tarde, boas férias, se for o caso, e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.